Sobre esse discurso de Donald Trump, a gente conversa agora com Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu caro. E vimos aí o discurso de Donald Trump, né? Ah, nada muito novo, né? Para dizer a verdade, a não ser que o que ele disse que não iria tomar a Groenlândia à força, né? Pois é, né, professor? E eu queria abordar exatamente essa fala de Donald Trump, apesar de usar, né? Primeiro disse que não ia falar da Groenlândia no seu discurso. Depois falou, iria deixar a Groenlândia fora do discurso, mas tem um enorme respeito pelos dinamarqueses e pela ilha. Mas ninguém consegue assegurar a segurança da Groenlândia senão os Estados Unidos. Posteriormente, ele critica a Europa, diz que a Europa seria incapaz de proteger o território da Groenlândia, como trouxe Fernando Nakagawa para a gente. Usa até uma expressão um pouco jocosa para falar que é um pedaço de gelo entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Eu queria entender, primeiro, esse interesse de Donald Trump. Ele descarta, por exemplo, que esse interesse ele tenha qualquer tipo de correlação com a existência de terras raras ou minerais críticos no território da Groenlândia. Dá para a gente afastar, de fato, esse interesse desse aspecto que envolva os minerais críticos, professor? Pois é, em tese não dá para afastar, porque de fato existem essas questões e os Estados Unidos se sentem pressionados, principalmente pela China, no que se refere a minerais críticos. A China hoje ela detém uma das maiores reservas do mundo, né? Se não me engano, é a maior reserva do mundo em terras raras e minerais críticos, mas o ponto estratégico é o poderio de refino por parte da China desses materiais. E os Estados Unidos já sentiu isso na pele no ano passado, quando tentou impor tarifas e também controlar a exportação de semicondutores em relação à China, ao passo de que a China retaliou, controlando a exportação de minerais críticos contra os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entendem que eles precisam, digamos assim, correr atrás do prejuízo, mesmo que no caso da Groenlândia demande muito investimento e seja, de fato, não é algo fácil de prospectar, porque está ali abaixo de diversas camadas de gelo, enfim, não é difícil, né? Quer dizer, perdão, é difícil, mas de qualquer forma não dá para descartar isso, mas sim acrescentar algo diante desse discurso de Donald Trump, que é o seguinte: primeiro, a possibilidade de chegar ao Ártico, de ter ali domínio em relação àquelas rotas marítimas, né? Isso também é importante. Agora, diante disso tudo, a gente tem de lembrar o acordo que os Estados Unidos já têm com a Dinamarca, de 1951, que permite aos Estados Unidos realizar praticamente tudo isso que o Donald Trump quer, principalmente em relação ao domo de ouro, principalmente em relação a ter ali total controle da ilha, do ponto de vista militar, inclusive, né? Então, não precisa que Donald Trump tome ou compre a ilha para isso, ele já poderia fazer. Agora, diante disso, e diante inclusive do discurso de Donald Trump, o que se percebe é que o que ele quer também é colocar a União Europeia numa posição de subordinação. Quando ele fala que a União Europeia é ingrata, que os Estados Unidos sempre investiu muito na proteção da União Europeia e que o que a União Europeia está devolvendo é ingratidão, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, União Europeia, você deve ter uma relação de deferência em relação aos Estados Unidos. Não é uma relação de aliado, não é uma relação entre iguais, mas o que Trump está de forma muito contundente, dizendo: nossa relação é de fato assimétrica, eu tenho poder e, portanto, por isso eu tenho direito à Groenlândia, como eu protejo vocês, eu tenho direito à Groenlândia, ou seja, na verdade, o que está passando para a União Europeia é: vocês devem se submeter aos meus desejos, porque vocês sempre foram ingratos e porque eu sempre investi e tenho mais poder do que vocês. Portanto, a nossa relação não é de igualdade, mas sim de subordinação, e vocês devem entender isso.
Ao passo de que, na verdade, é isso, né? Que Trump está passando uma mensagem muito clara de que ele não entende e não aceita a ordem liberal, muito pelo contrário. O que ele entende é o realismo concreto, à base da força, nem que seja a base da força econômica, não é só a força militar, né? Pois é, né, professor? E dentro desses recados, né, há uma estratégia muito clara. Perdoe-me se eu estiver errado, né? Por favor, fique à vontade para discordar. De uma certa subjugação também da Europa, inclusive fazendo troça do presidente da França, Emmanuel Macron, tratando a Europa como um continente arcaico, com o que ele disse, né, indo para o caminho errado. Criticando, por exemplo, a política de imigração adotada em massa pelo bloco europeu, chamando também a agenda de transição energética de enganação verde ou brincadeira da imprensa, tratando sobre uma crise de energia na Europa e dizendo que turbinas são coisas de perdedores e só pessoas burras compram. Palavras de Donald Trump. Dá para a gente colocar exatamente essa estratégia como uma tentativa de diminuir o papel da Europa em meio a essa tentativa de mostrar esse papel de daddy, como ele colocou, inclusive? Com certeza. É exatamente essa a questão simbólica por trás de todo esse discurso. E Trump faz isso de propósito, né? Ele rebaixa a Europa, tratando a Europa, inclusive, como alguém que não tem a menor possibilidade de se defender por si só, e o que é de fato é isso não deixa de ser verdade, mas ele não trata a Europa mais como aliada, né? Aliás, tem um artigo, e eu sempre menciono isso, do Stephen Walt, professor da Universidade de Harvard, na Foreign Policy, que diz de forma muito clara: não, os Estados Unidos não são mais nossos aliados, os Estados Unidos são agora o nosso inimigo. E esse artigo saiu, inclusive, no ano passado, logo no começo do ano passado, e é muito válido hoje. E esse discurso, ele reflete muito isso, né? O discurso de Donald Trump tem sido, o discurso de hoje foi muito coerente com tudo que ele tem feito ao longo do ano passado e o tratamento que ele dá à União Europeia. Agora, um parênteses aqui, né? A União Europeia também não faz por onde, porque ela também, há pouco, né, nós ficamos aqui sabendo por meio de canais de notícias de que a União Europeia agora ela vai travar, né, não pela Comissão Europeia, mas pelo Conselho Europeu, por um determinado tempo, a assinatura, a aprovação por meio daquela instância do acordo Mercosul-União Europeia, por causa da judicialização do acordo da União Europeia, ou seja, União Europeia-Mercosul. Enfim, no momento em que mais a União Europeia precisa diversificar os seus mercados, precisa agir de forma estratégica do ponto de vista comercial, a União Europeia ela trava um acordo importante para ela, inclusive, né? Não é importante só para o Mercosul, é muito importante também para a União Europeia, que se vê aí pressionada pela Rússia, pela China e também pelos Estados Unidos. Não é que ela tem que negociar só com a Rússia. Hoje existe um inimigo muito mais poderoso do que a Rússia, que são os Estados Unidos. E nesse momento, ao invés de agir de forma mais estratégica, age de forma cartorial, né? Principalmente em relação agora ao Mercosul. Então, isso demonstra que a União Europeia, de fato, ela não está preparada e, na base só da retórica e agindo de forma concreta contra os seus próprios interesses, Trump deve aí de alguma forma, realizando diversas pressões políticas e econômicas, porque ele já falou do tarifário, perdão, das tarifas contra a União Europeia, né, contra os países nórdicos, por exemplo, se eles não venderem ou cederem a Groenlândia, né? Então, esse é o modus operandi de Trump e ele vai aumentar isso. Né? Para ele não importa se isso vai causar um problema econômico mundial. O foco dele é outro, né? O foco é muito mais um foco de pressão e de mostrar que quem manda no mundo são os Estados Unidos, né? Pois é, praticamente um bully,
Conversei com o Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da FESPESP. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Nada, meu caro, um abraço. Forte abraço.